Tá gravando. Bom, aí nesse caso aí é importante a gente pensar nessa lógica, né? Do acompanhamento aí, tá? Emilson entrando. Prisão domiciliar, né? Vamos lembrar aí da prisão domiciliar. Nós temos aí um quadro importante lá, né? Deixa lá o seu vadimeco, ó. Então acompanhe aí com o vadimeco, tá? Deixa ele do lado, se a gente precisar, tá aí, né? Ó. Então pega lá. Quando você fala de prisão domiciliar, está disciplinado lá no artigo 317 até o 318B. Lembra que nós temos aí o 317, né, o 318, o 318A e o 318B falando de prisão domiciliar, né? Importante isso aí, ó. Então a prisão domiciliar, nos termos do quanto, né, prescreve o artigo 317, e aí no processo penal não tem jeito, é cheio de detalhezinhos, você vai precisar estar sempre consultando aí o... Deixa eu só ativar o mudo aqui. Você vai estar sempre pesquisando a lei, né? Isso aí não tem jeito, tá certo? Aí ele fala, a prisão domiciliar, nos termos do quanto prescreve o artigo 317 do Código de Processo Penal, consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em... primeiro detalhe, nós estamos falando em medida que é processual, que é medida cautelar, né? Então, importante esse quadro aí, né? Olha o que fala o 317, eu até coloquei aqui embaixo para facilitar um pouquinho para nós, né? Ó, o 317 diz o seguinte, ó, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com a autorização judicial, né? Então isso é o que diz a letra da lei. Qual que é a diferença aí, né, nessa questão? A diferença é que é uma questão de concurso e lá na hora da prova você não teria o vademecum para você consultar o Código de Processo Penal. A única diferença seria essa, né? Então aí ela fica um pouco mais difícil na hora do concurso, que você teria que lembrar a letra da lei, tá? Agora um detalhe importante, quando ele fala casa de albergado, lembra da teoria da pena que a casa de albergado é para que nós tenhamos o cumprimento do regime aberto, né? Aí já é lá na execução da pena. É casa de albergado já na execução da pena, tá certo? Então, esse é um detalhe importante, tá? Quando eu falo em colônia agrícola, ó, colônia penal agrícola em quartos separados dos demais detidos, na verdade, colônia penal agrícola, colônia penal industrial ou instituição, né, estabelecimento similar, é para cumprimento de qual pena, gente? De qual regime, né? Pena em regime semi-aberto. Isso é lá do Código Penal, tá? Quando eu falo unidade prisional de segurança média, a segurança média e a segurança máxima são os estabelecimentos para cumprimento do regime, né, fechado, tá? Não é? Então nós temos aí o quê? Né, a residência ou a sala de estado maior. A sala de estado maior é dado para aqueles, né, advogados, né, pessoas com curso superior, né? O caso do ex-presidente Lula, né, estava lá no caso, mesmo não tendo curso superior, né, sala de estado maior, tá certo? Então, para algumas pessoas aí que têm características de formação, né, específicas, tá? Então, nessas condições, aí nós teríamos a letra da lei. Aí nessa questão não tem muito erro, né? Ó, nós temos aí letra da lei, né? Da sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. É o que está falando, ipsis literis, está igualzinho o que está lá no artigo 317, né? Do Código de Processo Penal, tá? Então tá aí o gabarito, letra D de dado. Tá certo? Tudo bem? Tranquilos? Vocês perceberam aí que os três primeiros aqui, deixa eu admitir aqui mais duas pessoas. Agora nós temos lobby, né? A pessoa fica aguardando no lobby. Ah, olha, parece no hotel. Ó, beleza. Beleza aí, pessoal. Boa noite que tá chegando aí agora, tá? Tranquilo todo mundo? Então, aqui, ó, as três primeiras, nós estamos falando de pena. Aqui, situações especiais, sobrou a letra D, até por conta de
como é que eu diria, de uma eliminação, né? Você teria ali uma eliminação nessas condições, tá? Tranquilos? Beleza? Então dá para fixar alguma coisinha. O exercício realmente ajuda, né, Fabiano? Você tinha pedido aí exercício, tá aí, ó. Ajuda a dar uma fixada, né? Beleza? Então vamos lá, vamos fazer a próxima questão. São só 8 questões, né? Eu queria fazer 10, mas falei, vai tomar bastante tempo, vamos fazer só 8, tá? São questões ajuda demais, viu, Rogério? Tá ajudando? Não ajuda? Dá uma fixada? Demais dá conta. Eu acho que é bom mesmo. Que ainda mais essas que são concurso, algumas eu coloquei que concurso é, né? Então, a maioria não coloquei, mas alguns aí é para Ministério Público, delegado de polícia, né? Então são concursos até pesados, né? Vocês estão tendo contato aí com essas questões, tá? Bom, tudo bem. Então vamos lá, questão número 2, né? Ela traz para nós a seguinte redação. Ó, então, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, né? Então, primeiro detalhe, vamos lembrar de um detalhe importante. Primeira coisa, o sujeito foi preso em flagrante, não é isso? Lembra lá isso? Prisão em flagrante, tá? Vou fazer listas de exercício de toda a matéria, desde o comecinho, tá? Para não ter problema, falar, eu não vi essa matéria, então mesmo quem perdeu aula, né, vai poder fazer essas revisões por meio dos exercícios agora, tá? Então veja bem, ó, detalhe, né? Preso em flagrante, a prisão não foi relaxada porque não era ilegal, então o sujeito foi preso preventivamente, né? Existe uma possibilidade dele cumprir a pena, né, dele ser transferido para a prisão domiciliar. Existe, né? Existe, isso está disciplinado, falei para você ficar aí com o código, ó, a prisão domiciliar 317, 318, 318A e 318B, tá? Então esse é um cenário que nós temos aí já para ficar atento aí na prisão domiciliar, tá? E aí ele fala um exceto, né? Um exceto, tá? Exceto, tá? Então coloca aqui o maior de 70, gestante, o extremamente debilitado por motivo de doença, mulher com filho de até 12 anos, né, de idade, incompletos, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa, né, menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Bom, o que é importante na hora de você estudar? Você pensa bem, olha, vou estudar para a prova de processo penal, como é que é legal eu dar uma estudada? Tem que ler o resumão, né? Aquele que seria o nosso caderno, tá? O caderno está sendo o slide, por enquanto, né? O caderno está sendo o slide, tá? Mas tem que ler a letra da lei. Olha essa questão. Dá uma olhada nessa questão e você vai ver, até coloquei aqui a letra da lei, olha só aqui, ó. Letra da lei, o artigo 318, né? Ó, olha o artigo 318 aí, ó. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva domiciliar quando? Olha, é igual a questão. Né? Exatamente igual a questão. O que o examinador fez? Ele pegou, né, a letra da lei e montou uma questão em cima da letra da lei. Percebeu? Então, aí você já percebeu que é importante fazer a leitura da letra da lei. Né? Quais são os artigos que eu devo estudar? Do 282 ao 350. Tá? Então, quem vai fazer a leitura já, ó, tem que pegar lá no 282 e ir até o 350, que foi o último artigo que nós tratamos na aula passada. Tá? Tranquilos? Então, esse aí é o que vai cair na prova, né, do 282 até o 350, tá certo? Então, aqui, ó, pra você perceber, letra da lei, aqui igualzinho. Aí no primeiro inciso, maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, a gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, que seria a criança, no caso aí do ECA, né? Quando o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho, até 12 anos de idade incompleto. Porque se tiver outra pessoa responsável, aí não tem sentido, né? Ele pode ficar lá preso preventivamente. Aqui ele vai ter uma... Aí é uma ação mais humanitária, tá? Não é um afrouxamento, não, certo? No parágrafo único, para a substituição, o juiz exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos nesse artigo. Não basta falar que tem um filho, né, de até 12 anos e ele é o único responsável
tem que ter uma prova idônea, né? Se for questão médica, né? Por exemplo, ou a questão da criança, tudo isso tem que ser comprovado por meio de documento, tá bom? Viu como é que ficou fácil analisando a questão assim agora? Vamos voltar para ela? Vamos lá nela? Olha aqui, ó. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, né? Maior de 70, como é que está lá no primeiro inciso? Maior de 80 anos, não é maior de 70, tá? Já temos a nossa resposta aí, né? A gestante está lá disciplinada no mesmo artigo 318, né? O inciso 4º, tá? Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Aí nós temos o artigo 318, né? Inciso 2º. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto, lá no inciso 5º. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos, né? Ou com deficiência, inciso 3º. O que é isso, gente? Letra da lei. Exatamente letra da lei, né? Então tá aí, né? O nosso gabarito, letra A, tá certo? Então, veja, é um cenário interessante como que uma questão é elaborada, né? Ó, como que a questão é elaborada, tá certo? Então, nesse caso aí, as duas questões que você viu agora, duas questões elaboradas com base na letra da lei. Foi lá e copiou o texto da lei, tá? Só isso, né? Só isso. Então fica fácil. Você quer se preparar para a prova, né? Para a minha prova, ou para o concurso, ou para os dois, aí você já tem a receita aí, né? Como é que é a receita de bolo aí? Nesse caso, é a primeira coisa, dar uma lida na letra da lei. Não basta ler só a letra da lei, eu tenho que também ter, né, a noção aí desse quadro, tá? Tudo bem? Então esse é um cenário importante para nós, tá? Tranquilo? Marcou lá a letra A, marca lá a letra A e vamos para frente, né? O pessoal que chegou depois aí, né? Nós temos... Como é que ficou lá? Eu nem lembro o que foi a primeira questão. Foi letra D a primeira? Foi, né? Então quem chegou depois, né? Já corrigimos a primeira. Rogério, A primeira... Oi. Pode falar. esse trabalho aí é para quem não fez o trabalho, né? Eu que Não, fiz, isso eu aqui não não é preciso desse trabalho não, trabalho. Ademilson. Isso aqui é exercício para exercitar. Não tá valendo só conhecimento, tá? Ah, entendi. Mas isso aí vai estar no portal depois, né? Não, tá com o Fabiano. Pede pro Fabiano aí te manda. Ah, ok. Você entrou depois agora aqui, né? Então, eu já tinha falado, já dado esse aviso. Quem entrou depois, não pegou o aviso, essa lista eu disponibilizei agora, tardezinha, bem no finalzinho da tarde, já quase 6:30 da tarde, passei pro Fabiano passar para vocês, né? Então, e não dá para passar para todo mundo, né? Não tem contato de todo mundo, então eu sei como é que é isso, tá? Então, Ademilson e demais colegas que não tem, só mandar um oi aí pro Fabiano, ele manda a lista, tá? Uma lista de 8 questões para a gente tirar dúvida aqui. Foi até um pedido de vocês mesmo. O Fabiano falou: Rogério, podia corrigir uns exercícios aí para a gente, né, dar uma fixada no conteúdo. Então, esse aqui não tem nota, não, tá? É só para fixar conteúdo, tá bom? Então, quem já está com a lista na mão, letra D na primeira questão, me corrijam se eu estiver errado aí, e a letra A nessa segunda questão aí. Bom? Beleza? Tranquilo? Vamos para a terceira então? Dá para? Todo mundo sintonizou? Quem não está com a lista na mão ainda vai acompanhando aí. Eu vou falando, vou comentando, vocês vão prestando atenção, anota alguma coisinha e depois vocês vão ter a lista na mão também, tá? Tranquilo? O que não vai faltar agora é lista até o dia da prova, tá? 3. Olha só. Sobre a prisão domiciliar para mulheres gestantes e com filhos com até 12 anos de idade, o STF, no julgamento do habeas corpus coletivo, né, 143.641, mais uma pessoa entrando, decidiu expressamente, né? Então, olha só, então nós temos aqui um cenário. O que é isso? Você tem que ter noção de uma decisão do STF. Se não tem a noção, você pode até ir por uma dedução, você pode ter lido isso num livro, né? Mas, de qualquer forma, essa dedução ela pode ser até razoável de você imaginar, tá?
Você fala, nunca li, Rogério, mas eu acertaria a questão aí, tá? De qualquer forma, é interessante você observar que ou essa informação estaria numa doutrina, ou estaria lá num julgado, que é esse julgado aí, né? É um habeas corpus coletivo, tá? Número 143.641, tá? Tudo bem? Então, esse sobre mulheres gestantes. O que você poderia imaginar sobre mulher gestante nesse momento, né? Então, nós temos aqui uma série de informações, está bem grande a questão. Vamos dar uma olhadinha lá na decisão primeiro do HC, que aí a gente tem uma ideia do que poderia ser, tá? Tudo bem? A gente já sabe, né? Que vamos pensar numa mulher grávida, né? Ou com criança de até 12 anos. O que a lei, né, vai trazer para nós, né? O que a justiça traria para nós? Uma proteção a essa criança. Tá? Isso é o razoável de você imaginar, ainda em tempos em que nós estamos em fase humanitária da lei, né? Das penas, da lei e tudo mais. Tá? Então tá aqui o HC, né? 143.641, né? Os itens 14 e 15, eu separei os itens 14, é muito grande, às vezes você fala, você chega lá, às vezes você tem até preguiça de fazer a leitura, né? Mas olha só o que nós temos aqui nesse relatório, tá? De voto, né? Que os juízes votaram, e aí você tem, né, esse relato, tá? Aqui, ó. Então, no item 14, e ele é longo, esse aqui tem lá quase que 100 páginas, né? Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no 319. Você lembra que 319, medidas cautelares, né? Lembra? 319, medidas cautelares. Qual que é o detalhe dela mesmo? Lembra? Diversas da prisão. Diversas da prisão. Tá? De todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, acabou de ganhar o nenê, ou mãe de crianças e deficientes, nos termos do artigo 2º do ECA, da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiências, Decreto Legislativo 186 de 2008, e a Lei 13.146 de 2015. Relacionadas nesse processo pelo DEPEN, né? E outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, tá? Da mulher que está presa, gestante, né? Excetuados os casos de crimes praticados por ela mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes. Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, né? Gestantes, puérperas ou mãe de criança e pessoas com deficiências, bem assim as adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas idênticas à situação, né, no território nacional, observadas as restrições acima, né, que ele já comentou, tá? Então, nesse caso, gente, o que é razoável de pensar? Que nós temos, né, pelo HC, pelo julgamento do HC, que os juízes podem promover, né, essa análise da substituição, porque o que tem em jogo? Pegar a prisão preventiva e substituí-la pela domiciliar, tá? Então essa é a ideia. Pegar a prisão preventiva, substituir pela domiciliar, tá? Os critérios estão onde? 317, 318, 318A, 318B. Lá estão os critérios no Código de Processo Penal, tá? E aí, diante desse texto, diante da lógica, diante do que nós já temos no Código de Processo Penal, diante do que nós temos na Lei de Execução Penal, inclusive, né, que não nos interessa no momento, mas que seria razoável de pensar nela também, né? Óbvio, né? Você tem aí a possibilidade de conceder, né, a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou nas condições descritas no HC, tá? Então, aí não preciso de ter o pedido. Lembra que na audiência de custódia, o juiz tem que olhar se o caso da audiência de custódia de mulher, né, o juiz teria uma obrigação de tentar perceber se a mulher está grávida, né, de se perguntar se ela está grávida,
Por quê? Porque é uma situação mais sensível, mais delicada e que merece, né, uma proteção melhor nessas condições, tá? Tudo bem? Então nós vamos procurar uma alternativa lá na questão, vamos voltar para a questão agora, vamos procurar uma alternativa que fale sobre isso, né, da possibilidade, né, de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, caso a mulher esteja nessas condições, tá? Então vamos lá, vamos ler o enunciado de novo, ó. Sobre a prisão domiciliar para mulheres gestantes com filho de até 12 anos, né, de idade, o STF, no julgamento de habeas corpus coletivo, aí serve para todas, né? Decidiu expressamente, diante da ausência de previsão legal, é incabível o habeas corpus coletivo? Não, temos previsão legal sobre isso, lógico que temos, né? Os juízes competentes devem proceder à análise da substituição da prisão preventiva pelo domiciliar de ofício, tá? Sendo dispensável, já que tem HC agora, já que tem HC coletivo, não há necessidade do advogado ou do defensor fazer pedido formal, tá? Então, nesse caso aí, nós teríamos já aqui uma alternativa que tem aí minimamente sintonia com isso que nós estamos falando, tá? Minimamente, tá bom? Mas tá lá, ó, letra C. Caso haja dúvida acerca da situação de guardiã da mulher presa, deve o juiz mantê-la encarcerada, né, até o que laudo social seja realizado, prazo de 60 dias, aí eu posso ter problema, posso ter uma criança que morre em função disso, posso ter um problema com um deficiente, então não dá para aguardar 60 dias, são questões imediatas, e o juiz tem que ter essa percepção, já existe o HC, né, coletivo aí nesse caso, tá? É vedada a substituição de prisão preventiva pela prisão, né, domiciliar, então não é vedado não, pode, tá? Aliás, na verdade nem pode, deve, né? Nesse caso agora deve, tá? Quando o crime cometido pela mulher presa tiver sido praticado mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes, parentes até terceiro grau ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentados pelo juiz. Existem casos assim, mas aí é um caso específico, né? Tá? De um HC, tá bom? É vedada a substituição de prisão preventiva pela domiciliar quando a mulher, né, for reincidente, tá certo? Então, nessas condições aqui, gente, o HC nos traz a essa condição, né? Ó, da alternativa B mesmo, tá? Então, você pode ter, não é garantia para a mulher, é garantia para a criança, tá? Nesse caso, é uma garantia para a criança, tá bom? Então, esse aí é tranquilo também, né? Esse cenário. A questão seguinte, tudo bem aí? Questão seguinte, questão número 4, tá? Questão número 4, fala assim, ó, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, tá? Então, nessas condições, ó, agora esquece a questão lá do HC, agora nós temos aqui, né, pessoas com deficiência será substituída por prisão desde que, né? Aí nessas condições, essa questão aqui eu acho que é até um pouco mais antiga em relação àquela, tá? Você pode até ter uma disfunção dela aqui, tá? Depois daquele HC, tá valendo aquilo que nós falamos, tá? Eu acho que essa questão aqui é uma questão mais antiga, quer ver? Não se trate de gestante reincidente ou portador de maus antecedentes, não seja gestante líder de organização criminosa, não se trate acusada por crime hediondo, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não tenha cometido crime contra o filho, tá? Aí esse é um caso específico, né? Esse é um caso específico. Tem havido prévia reparação do dano e as circunstâncias do fato e a personalidade da gestante indicarem se tratar de medida suficiente à prevenção. Então, vamos dar uma olhadinha lá no artigo, né? Ó, o artigo fala o seguinte, né? No 318A do CPP, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que, né, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente, tá? Então, nessas condições aí, não dá para você também levá-la à prisão domiciliar, sendo que ela cometeu crime contra aquela criança, tá? Aí não se aplica o HC, tá? Se ela cometeu o crime contra a criança, né, não vou, obviamente, garantir
a prisão domiciliar a ela, tá? Aí ele fala aqui no 318B, ó, a substituição de que tratam os artigos 318 e 318A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante de alternativas previstas no 319. O que é o 319? 319 são as medidas cautelares, tá? Então aqui você tem que lembrar bem, eu vou conceder a liberdade, me desculpem, a prisão domiciliar, tá certo? Desde que a mulher não tenha cometido crime contra o próprio filho. Tá? Porque senão não tem sentido isso. Se o crime for cometido contra o próprio filho, o juiz não vai, de ofício, né, permitir a prisão domiciliar. Tá? Mesmo que ela tenha o filho menor de 12 anos ou com deficiência. Imagina se ela cometeu o crime contra essa criança. Não tem sentido eu ter a liberação de uma prisão ou uma substituição de uma prisão preventiva pela domiciliar se ela agrediu o próprio filho. Tá? Então, nessas condições, lógico, né, vai aplicar o que está aqui, tá? No 318A, incisos 1 e 2, tá certo? Então, esse detalhe é importante. Vamos lá na questão, então? Ó, então, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe responsável ou pessoas com deficiência será substituída pela prisão domiciliar, desde que, o que nós vimos lá, até coloquei aqui já para você, ó, no 318, né, há os incisos 1 e 2, tá, que estão falando exatamente sobre essa questão. Não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça, a pessoa não tem cometido crime contra o seu filho ou dependente, porque aí não faz sentido eu ter a liberação dela, né, para a prisão domiciliar, certo? Então, esse quadro é importante para nós, tá? Perfeito? Dúvida? Então, ela tem direito à prisão domiciliar desde que ela não tenha agredido o próprio filho. Tá? O que pode ficar dúvida é isso aí, né? Beleza? Avançando? Então, vamos para 5. Olha aí, letra D, 5. Na questão número 5, nós temos um cenário interessante aqui, ó. Aqui, CESP, né, Ministério Público, lá do Ceará. Eu falei para você, algumas questões até coloquei aí a origem para você perceber que são questões de concurso, muitas vezes concursos difíceis e que vocês já estão resolvendo aí, tá? Então, de acordo com o Código de Processo Penal, é cabível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar, né, a quem? Né? Então, você tem um rol aqui, vamos dar uma olhada lá no artigo 1º, tá? Que aqui é o 318, né? Lembra? 318, 318A, 300... Começa no 317, tá? Começa no 317, né? O 318, ele tem esse rol aqui, ó. Ele tem esse rol, né? Então, ele fala assim, ó, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for... Lembra, fizemos uma questão agora mesmo, né? 70 anos. Estava falando 70 anos lá, então não é, né? A maior de 80. O que é isso, gente? É uma questão humanitária, né? Você vai pegar uma pessoa com mais de 80 anos, né? Presa preventivamente. Eu citei o caso lá, na época eu estava falando sobre essa aula do João de Deus, falei do caso do Roger Abdulmaci, o médico, né? Então tá aqui, ó, algum enquadramento nesse sentido, ó, extremamente debilitado por motivo de doença grave, né? Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos, né, de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho de até 12 anos, de idade incompleta, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho até 12 anos de idade incompletos, e ainda, para a substituição, ele exigirá, já lemos isso aí hoje, né, a prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo, tá? Então, beleza. Então, aí tá o rol nessas condições, tá? Então, aqui, olha, vamos voltar para a questão, então, né? Então, aliás, tem aqui, mas vamos voltar lá para a questão, ó. Ô, Rogério, então sim. O João de Deus só não foi por conta da idade dele. Ele tem 77 anos, é isso?
Não só, né? Porque esse é um fator importante, a idade nesse caso. Porque para esse quadro aqui, ó, quando você pega esse quadro aqui do inciso 2, vamos lá no inciso 2, extremamente debilitado por motivo de doença grave, né? Então, assim, aí precisa de um laudo médico, entendeu? Precisa de uma perícia médica, e é o médico do Estado que faz essa avaliação, não é o médico particular. O médico particular ele só pode acompanhar, né? Ele pode acompanhar para ver se não tem nenhum problema, mas o que vale é o laudo do perito médico, né? Do Estado, tá? Então, às vezes ele tem menos de 80, mas ele está extremamente debilitado, aqui não interessaria a idade. O fato lá, naquela época, eu acho que não consideraram ele extremamente debilitado, embora o pedido dos advogados tenha sido esse, né? Entendeu? Uhum. Então, assim, aí ele estando com mais de 80 anos, claro que tem um outro detalhe aí, turma e Fabiano, tem um outro detalhe, né? Olha a palavrinha com que começa lá o caput. Poderá. Né? Não é uma obrigatoriedade. Então, você pode pegar por exemplo, dependendo das condições do idoso lá, você pega um idoso que é um chefe de uma organização criminosa, tem mais de 80 anos e ele se enquadraria, mas ele é altamente perigoso e as condições de saúde dele permitem mantê-lo na prisão preventiva. O juiz vai manter. Entendeu? Então, aqui, como você coloca o poderá aqui, eu abro um precedente para que o juiz possa decidir, né, de certa forma, né, contrariando esses artigos, esses incisos, tá bom? Então, nesse caso, você pode pensar, mas ele está extremamente debilitado. Mas o que é extremamente debilitado? Não é? Com doença grave, aí primeiro tem que ser com doença grave, aí o Conselho, a Organização Mundial de Saúde, o Conselho de Medicina vão determinar o que seria essa doença grave. E o hora que ele tiver com o pezinho na cova já, né? Mais ou menos isso, entendeu? Por isso que tem um parágrafo único ali também, que aí eu tenho a prova idônea, né? A prova idônea seria esse laudo médico, né? Um atestado médico. E não basta você olhar. Não é igual. Aqui, gente, é interessante que não é igual a análise de circunstância judicial do artigo 59. Lá na análise das circunstâncias judiciais do 59, é o juiz batendo o olho no réu para poder fazer a dosimetria da pena dele. Tá? O juiz olha, não precisa de laudo, né? Ele não precisa de um laudo psiquiátrico, por exemplo, falar que o sujeito tem uma personalidade agressiva. Lá é o olhar do juiz. Aqui, não. Claro que aqui é o olhar do juiz também, só que com provas, né, que sejam mais robustas, de que ele realmente está debilitado, ou então, às vezes, a situação é que o sujeito está acamado, está né, realmente numa condição de prostração mesmo, que ele não consegue se movimentar, tem que ser conduzido a um hospital até, nem é o domiciliar, entendeu? Então, assim, algumas situações, né? Porque você vai ter pessoas de 80 anos com várias condições, né? Alguns mais debilitados, outros menos, entendeu? E a questão da doença ali já é mais. Seria mais fácil, né? Você pensar no questão da doença, porque aí ela depende de um laudo médico. Então, fica mais fácil você ter esse resultado, né? Agora, o mais de 80 depende. Entendeu? Tem o mais de 80 que corre maratona, né? Então, vai depender muito das condições do sujeito. Ou ainda, né, ainda de acordo com a pergunta do Fabiano, nos 80 anos, pode ser que ele passe dos 80 e seja um líder de uma organização criminosa e ele é altamente perigoso. Não seria razoável colocá-lo em prisão domiciliar. Entendeu? Então, isso tudo é importante para nós aí nesse quadro. Tá? Fabiano, tranquilo? Sossegado. Beleza. Tranquilo, Rogério. Então vamos para frente, tá? Vamos lá na questão, né? Aqui, ó, tem os outros artigos aqui, a gente já fez a leitura deles, se precisar a gente volta neles, tá? Vamos lá para frente. Então, de acordo com o Código de Processo Penal, é cabível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar a quem? Eu quero um agente, um sujeito lá, né? Homem, como é que é a condição do homem lá, ó? No inciso 6º, tá? Então, o que ele fala do homem lá no inciso 6º, ó? Homem
caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Nesse caso, é cuidado de uma criança, tá? Cuidar de uma criança, né? E aí não tem ninguém por essa criança, só essa pessoa que está em prisão preventiva, tá certo? Tá escrito aí na letra da lei e você vai lá na questão, tá, né, igual, tá certo? O filho aqui, nesse caso, ele tem 10 anos, ó. Lá a letra da lei fala quanto? Menos de 12, né? 12 incompleto, tá? Então, se ele falasse aqui 13 anos, 14 anos, aí não tem, né, não tem conversa, tá? Claro, a menos que essa criança, esse adolescente de 13, 14 anos, né, tenha algum tipo de deficiência, né? Mas aí já é outra coisa, tá? Tranquilos aqui? Então, nesse caso, eu posso substituir. Ó, é cabível a substituição, né, da preventiva pela domiciliar, né, nessas condições. Ó, vamos ler direito. Ó, condenado pelo crime de corrupção passiva seja o único responsável pelo filho. Tá, não é um crime de altíssima periculosidade aqui, né? Então, assim, é possível conceder uma prisão domiciliar. Aqui ele fala assim, ó, mulher que tenha praticado crime de abandono de incapaz contra seu filho de 5 anos de idade. Aí você vai substituir aquilo que eu falei agora mesmo, naquelas duas questões que pareciam estar, né, se contradizendo, né? Aquela do HC mais a outra. Mas aqui, olha só a situação, aqui você começa a entender melhor aquilo lá ainda. Ó, mulher que tenha praticado crime de abandono incapaz contra o seu filho. Eu falei, se a mulher cometeu o crime contra o filho, aí não há que conceder a liberdade, a prisão domiciliar a ela, tá? Olha o caso aqui, ó. Tá? Então eu teria, né, quando é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência, ou mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, tá? Mas se a mulher cometeu o crime contra, né, o próprio filho, né, aqui ele está falando da gestante, ele coloca a gestante apenas gestante, né, uma lei de 2016, ó. Então, nesse caso aqui, a mulher que ele está considerando que é uma mulher que praticou crime de abandono incapaz, tá? Pessoa de 75 anos de idade, condenada pela prática de crime de estelionato. Bom, os 75 anos já não cabe, né? Foi a pergunta do Fabiano agora mesmo, né? O João de Deus tem lá 77. Eu nem sei como é que está a situação dele agora, nesse caso, nesse momento, mas aqui a letra da lei fala 80, tá? Gestante condenada pelo crime de furto qualificado. O furto qualificado envolve, né, uma situação mais grave, desde que já tenha passado o 7º mês de gravidez. Bom, aqui é um caso a ser estudado, um caso a ser analisado, porque eu tenho uma condição aqui que já é a letra da lei. O caso da gestante nós temos que analisar. Por quê? Porque tá aqui, ó. Eu tenho a gestante aí, né, nessa condição, só gestante, tá? Aqui já vai falar da mulher gestante, né, que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça, tá certo? Então, nessas condições, entre a letra A e a letra D de dado, é preferível, né, a alternativa A, porque ela está muito, né, próxima à letra da lei, tá? Mulher que condenada pelo crime de roubo tenha um filho de 1 ano de idade, aquela questão que eu falei para você também. Nesse caso aí, crime que envolve violência ou grave ameaça, né? Tá lá no inciso 1º ali. Então, nessa questão aí, nós vamos marcar a letra A mesmo. Foi o gabarito, inclusive, oficial lá do CESP, tá? Mesmo com essas questões da gestante e da mulher aqui, ó. Aqui a mulher é uma mulher que tem um filho de 1 ano de idade, mas o crime de roubo envolve violência e grave ameaça, tá? A única que você poderia ter dúvida mesmo seria com relação à letra D de dado em função do HC, tá? Mas aí você vai pela que está mais próxima da letra da lei, né? Porque aí eu teria, no caso da gestante, ele teria realmente que fazer uma análise mais pontual, tá, dessa questão, tá bom? Então, olha só, eu trouxe um HC aqui, aquele HC que nós temos, né?
com a seguinte questão que pode até tirar sua dúvida, caso tenha ficado alguma dúvida com relação a isso. Ó, conforme admitido pelo Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 143.641, que é aquele que nós fizemos a leitura dos itens 14 e 15, o juiz pode negar a conversão da prisão preventiva indomiciliar para gestantes ou mães de filhos pequenos ou com deficiência, caso entenda que está diante de uma situação excepcional. O entendimento é da 5ª turma do STJ ao julgar 2 HCs contra decisões que negaram domiciliar as mães presas. Tá? Então é possível discutir um tema. Tá? Veja que há o julgado no sentido de que é possível avaliar o tema. Então, se é possível avaliar, você não tem certeza que aquela gestante vai conseguir a domiciliar. Tá? Por quê? Porque tem um julgado nesse sentido. Eu tenho um habeas corpus coletivo para todas as condições em que a mãe, né, não tenha cometido crimes violentos, né, com grave ameaça ou mediante violência, não tenha cometido crime contra a própria criança, tá certo? Então, nesse caso, abre-se uma condição, digamos, excepcional, tá? Ainda mais, ó, em fevereiro de 2018, a 2ª turma do STF, em julgamento de HC coletivo, determinou, por maioria, a substituição da preventiva pelo domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mãe de criança e deficiente, sob sua guarda, salvo nos casos de crime praticados por ela mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Então, o que você faria? Você justificaria aquela alternativa D, aqui, tá vendo, ó? Você justificaria a alternativa D, porque não marcar a D, porque ela enquadraria na situação excepcionalíssima, né, desse julgado aqui, ó. Tá? Tranquilos? Então, nós temos esse quadro. Aí, nesse caso, você tem um respaldo. Em dezembro de 2018, sobreveio a Lei 13.769, que acrescentou os artigos 318A e B, que são esses que já estão aqui no Código, né, prevendo que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, deixa eu admitir, né, será substituída por prisão desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoas e que não tenha cometido crime contra o seu filho ou dependente. Esclareceu agora? Então, se ficou a dúvida em relação a por que eu não marcaria a letra D? Por causa disso. Tá? Então, você tem aí o julgado nesse sentido, tá? Tranquilos? Podemos avançar? Tá faltando pouco aí, falta só duas questões, né? 3 questões, na verdade, 6, 7, 8, tá? Rapidinho a gente faz, tá bom? Dúvidas? Não? Avançando. Então tá lá. Questão 6 agora. Segundo o Código de Processo Penal, é cabível a prisão domiciliar quando o agente for, né? Aqui todo mundo já está, né, careca de saber, né? Mulher com netos, né? Não fala disso. Maior de 70, 80, mulher com mais de 60 anos, estou falando de 80 anos, né? Homem com filho adolescente, não, né? Mulher com filho de até 12 anos de idade incompleta, essa aqui é mole, né? Mole. Tá lá o inciso 5 do artigo 319, mulher com filho de até 12 anos incompletos, tá? Essa aí não deixa dúvida para ninguém, né? Tudo bem? Tranquilos, né? A questão seguinte, mais 2 questões aí, ó, que ficou sem o número, né? Tá aí, questão seguinte, essa do Mato Grosso, Ministério Público do Mato Grosso aí, ó. Nessas condições, nós temos o quê, ó? O Código de Processo Penal e a LEP disciplina a prisão em residência particular. É requisito comum a ambas as normas. Qual que é a diferença dessas normas aí? No Código de Processo Penal tem uma prisão cautelar. Na LEP eu já tenho o cumprimento, né, de uma pena. Tá? Então a ideia aí é comparar as duas situações. Tá? Aí ele fala assim, ó, é requisito comum a ambas as normas.
Vamos dar uma olhada, eu coloquei pareado aqui para você visualizar, tá? Coloquei aqui, ó, um do lado do outro. Ó, o 318, que a gente já conhece, com o 117. Cuidado, hein? O que está no 318 é do Código de Processo Penal. Ó, poderá o juiz substituir a prisão preventiva, já conhecemos, maior de 80, extremamente debilitado, né, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos, gestante, mulher com filho de até 12 anos e o homem que, né, só tem ele para cuidar do adolescente, tá? Então isso é processo. No 117 da LEP, Lei 7.210, aí nós temos a seguinte situação. Somente, olha só o detalhe, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto. Qual que é a diferença? Esse aqui está cumprindo pena. Aquele ali é prisão preventiva, tá? Para domiciliar. Em residência particular, quando se tratar de quê? Condenado maior de 70. Quer dizer que na preventiva é maior de 80, na pena é maior de 70. Aí tá feita a confusão, né? Entendeu? O que te interessa? Interessa, no caso, a processual maior de 80. Tá bom? Ele quer requisito comum, ó. É requisito comum, não é o que tá perguntando lá? As normas. Então, aí não tá comum, tá falando 80 e outro 70. Tá. Condenado acometido de doença grave, né? Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Não tá igualzinho não, mas, né, a gente entende que seria algo equivalente. Não tá igual o outro lá que tá bem, né, desequilibrado, tá? Condenado com filho menor, aqui é menor, e aqui é, né, com até 6 anos, né? Ó, especial menor de 6 anos de idade, e depois tem a mulher com menos de 12, tá? Então aqui está falando extremamente debilitado, aqui está condenado a cometido doença grave, né? Se você for pensar no princípio da taxatividade, são coisas diferentes, né? Se você pensar na taxatividade, lá ele está falando extremamente debilitado, aqui ele está falando de acometido de doença grave. Tem alguma situação que nós falamos em aula na semana passada, eu cheguei a comentar alguma coisa nesse sentido, lembra? Que no cumprimento da pena tem um afrouxamento. Lá na parte processual tenta ser um pouco mais rigoroso, né? Lembra? Para não banalizar, eu até usei essa palavra, para não banalizar. Tá? Para não banalizar, né? Tá, condenada com filho menor, aqui fala menor, então menor é o de 17 anos, ele é menor. Ali tá falando menor de 6 e menor de 12. Entendeu? Então tem uma diferençazinha nisso, tá? E a condenada gestante lá no outro, tá? Então, o que é comum? O que é igualzinho, né? O que é igualzinho? Bom, na nossa análise, o que tá igual aí seria a gestante. Porque na idade 80 e 70 tá diferente. A doença, os dois falam de doença grave, mas um fala de extremamente debilitado por causa da doença. Aqui ele fala acometido por doença grave. Às vezes eu estou acometido por uma doença muito grave. Câncer é uma doença muito grave. Eu posso estar acometido de câncer, que é uma doença muito grave, e não estar, né, extremamente debilitado. Então tem variações. Tá? Aqui ele fala em filho menor. 17 anos é menor. Ali ele já coloca a idade, menor de 12 ou até 6 anos, menor de 6. Viu? Então a única que está igual aí seria a gestante, tá? A gestante está igualzinho. Vamos lá para a questão? Vamos voltar para ela. Tá lá, então, ó. O Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal disciplina prisão e residência particular, requisito comum de ambas as normas. Ser o preso, o homem, é responsável por cuidar de até 12 anos, não está igual, né? Não está igual, porque ele não fala 12 anos na ANALEP. A presa gestante, a única diferença aí, tá? Porque lá ele só fala gestante, a outra fala presa gestante ou condenada gestante, tá? Pessoa beneficiada a ser maior de 70. Um está 70, o outro está 80, tá? A questão da doença também, ele tem diferença quando ele trata da doença, né? Prisão domiciliar substituir prisão em regime fechado. Completamente esquisito isso, né? Não tem como, tá? Regime fechado é uma coisa, prisão domiciliar é outra. Regime fechado é cumprido em estabelecimento penal de
segurança média ou máxima, tá? Então você tem esse cenário. Tranquilos? Então esse é o quadro. Letra B, né? Opa, passou. Tá. Então tá aí, essa é a última questão de hoje. E a gente vai depois, vai falar de citação e depois trabalhar com as listas de revisão até no dia da prova, tá? Tranquilos? Então vamos lá. Questão número 8, Ministério Público da Bahia, né? Prova organizada pelo Cefet, ó. No que diz respeito às prisões e medidas cautelares no processo penal, assinar a alternativa correta. Então nós temos aqui algumas informações importantes, né? E é bem geral, ó. O juiz poderá substituir a prisão preventiva pelo domiciliar quando o suposto autor do fato for maior de 70, né? Lembra que são 80 anos, né? Então nós temos aí alguns detalhes importantes que nós já sabemos, né? Em respeito ao princípio da proporcionalidade das medidas cautelares, a fiança, segundo a regra do Código de Processo Penal, quando estabelecida em seu valor máximo, não poderá ser cumulada com outras medidas cautelares. Na verdade, eu posso cumular, eu coloquei a letra da lei ali para a gente dar uma olhada, tá? Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser aumentada até 1000 vezes. Será que é verdade isso, hein? Às vezes assusta o número aí, né? De acordo com o novo regulamento destinado à prisão cautelar, o CPP passou a estabelecer prisão temporária como uma das hipóteses das denominadas prisões cautelares estritamente processuais. Cuidado com esse detalhe, porque tem critérios estabelecidos para prisão também temporária. Eu coloquei para você ali, tá? É pacífico entendimento da doutrina quanto à natureza jurídica pré-cautelar da prisão em flagrante, o que tem sido confirmado pela jurisprudência do STJ, tá? Então, olha só o detalhe importante que nós temos aí. Vamos dar uma olhada na letra da lei aqui, ó, algumas coisas. Liberdade provisória com ou sem fiança. Olha o valor da fiança aí, ó. O valor da fiança será fixado pela autoridade que quer conceder nos seguintes limites. Lembra que temos os limites? No inciso primeiro. De 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 anos. Tá? Aí é de 1 a 100 salários mínimos, se a pena, no grau máximo, a pena máxima em abstrato, for de 4 anos. É a pena máxima em abstrato, aquela que traz lá no tipo, tá? De 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for de 4 anos, tá? Então, superior a 4 agora, né? Superior a 4. Não for superior a 4, 1 a 100. Superior a 4, de 10 a 200 salários mínimos. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada nas condições de 350, que foi o último artigo que nós fizemos a leitura na última aula, inclusive porque tem algumas pessoas que realmente não têm condição de pagar, reduzido até o máximo de 2/3, ou ainda aumentado em até 1000 vezes. Até 1000 vezes, tá? Então, esse é o primeiro detalhe importante, certo? Até 1000 vezes. Agora, veja só um detalhe importante sobre a fiança. Lá no 319, nós temos, né, um aspecto ligado à fiança. 319 são medidas cautelares diversas da prisão, a fiança, nas infrações que a admitem. Lembra que os crimes inafiançáveis são aqueles, né, trazidos na Constituição, né, os hediondos, racismo, né, tortura, né, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou, em caso de residência justificada, a ordem, né? Então, ela é uma medida cautelar, tá? Então, assegura o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou, em caso de resistência injustificada, a ordem, tá? E aí, um detalhe importante, ela pode ser cumulada, né, com outras medidas, sim, tá? O 321 já está lá na liberdade provisória, com ou sem fiança. Fala assim, ó, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no 319, que estão aí, né, as medidas, né,
observados os critérios constantes do 282, que é onde começa a nossa matéria, né? E aí, olha o detalhe do 350. Nos casos que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder liberdade provisória, sujeitando as obrigações constantes do 327 e 308 e a outras medidas cautelares. Quer dizer que ele pode ter outras medidas cautelares que são cumuladas aí, né? Então, isso é importante pensar nessa lógica, tá? Tranquilos? Então, esse é um quadro, tá? Então, a gente assusta um pouquinho, né? Mas está lá, ó, né? Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser aumentada em até 1000 vezes, tá? Em até 1000 vezes. Isso está disposto lá no 325, né? No parágrafo 1º, inciso 3º, tá bom? Tá logo ali, né? Beleza. Tranquilos? Deu para ter uma noção, né? Vamos falar um pouquinho da prisão temporária, só para vocês entenderem que ela tem um rol diferente aqui, ó. Então, 7.960, né? Fala da prisão temporária, tá? Ó, a prisão temporária, né? Ó, quando caberá, quando imprescindível para investigações do inquérito policial, lá no inquérito. Quando o indicado não tiver residência, indiciado mesmo, tá? Tá errado, faltou uma letrinha ali. Não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários a esclarecimento de sua identidade. Então, 2 elementos já para eu comportar a prisão temporária. Quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Olha os crimes. Homicídio doloso, lá no 121, tá? Isso é o parágrafo 2º, que aí são os qualificados. Sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão. Esses são os casos, ó, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na lei penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Então, se ele participou de homicídio doloso, sequestro, cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, que na verdade agora já está incorporado no 213, né? Rapto, tá? Rapto violento, né? E sua combinação, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte, quadrilha ou bando, né? Agora organização criminosa, associação criminosa, genocídio, né? E tráfico de drogas, tá? Além dos crimes contra o sistema financeiro, crimes previstos na lei de terrorismo, né? Os hediondos, de um modo geral, tá? E no artigo 2º, ele ainda fala o seguinte, ó, a prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do MP e terá prazo de 5 dias. Olha aí, é temporário porque tem 5 dias de prazo, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Na hipótese de representação da autoridade policial, no caso do delegado, o juiz, antes de decidir, ouvirá o MP. Parágrafo 2º, despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação do requerimento. O juiz poderá ainda, parágrafo 3º, né, de ofício ou a requerimento do MP, do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações, esclarecimento da autoridade policial e submeter ao exame de corpo de delito. Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão em 2 vias, uma das quais sempre será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa, tá? Então, esse cenário interessante. Cadê? Aqui, ó, né? No parágrafo 4º. Opa! Parágrafo 4º. 4A. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput, até 5 dias, prorrogável por igual período, né? Como o dia em que o preso deverá ser libertado, tá? Agora, isso é novo, ó. Isso é novo, tá? Lei 13.869 de 2019 agora, tá? Novinho, né? A prisão somente poderá ser executada depois da expedição de mandado judicial. Parágrafo 5º. Parágrafo 6º.
Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos previstos. Nós já vimos isso lá na audiência de custódia, prisão em flagrante e audiência de custódia. Né? Sétimo, decorrido prazo contido, né? Decorrido prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se tiver sido comunicada a prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária, tá? E aí, gente, o parágrafo 3º ainda fala, isso também é novo, ó, esses dois parágrafos aí, ó, o 7º e o 8º, são novinhos de 2019, né, na mesma lei 13.869, tá? Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos detentos, demais detentos, tá? Então, olha a diferença da preventiva para temporária. Eu posso converter depois em temporária, tá? Em preventiva, desculpe, tá bom? Tranquilo? Então, agora nós vamos migrar lá para o próximo assunto. Ó, o assunto que começa aqui, ó, no artigo 351 do Código de Processo Penal, tá? Então, nós vamos avançar. Esse é um assunto bem rapidinho, né? A gente termina ele aí rápido. Hoje a gente fala de citação, na próxima aula a gente fala de intimação, então cai até hoje, até onde a gente conseguir avançar hoje, tá? E aí, de agora em diante, ó... Oi. Essa separação aí ocorre na prática ou é só escrito mesmo? Fisicamente. Pode estar no mesmo estabelecimento, mas em pavilhões separados, ocorre. Tá? Ela acontece mesmo. Acontece. Assim, aqui, pelo menos em Uberlândia, sim, né? Você pode ter algum lugar que você não tem pavilhões bem estruturados, né? Para fazer a total separação, tá? Mas, em regra geral, nós temos essa separação, sim. Né? Na regra geral. Tá? Nem sempre acontece. Lá, você viu, né? A grande diferença é essa, entre o que a lei prevê e o que acontece na prática, tá? Então, na prática, você vai pensar que os provisórios, de um modo geral, eles estão lá, né, muitas vezes junto com os detentos, né, cumpridores de pena, tá? Mas, no caso dos temporários, há caso deles ficarem na cadeia pública, entendeu? Então, aí dá para fazer uma separação. Beleza? Obrigada. Gente, beleza? Então, vamos avançar então para citação agora, citação e intimação, começa no 351, mas eu vou cobrar só até onde for mesmo aqui, tá? Depois se passar, que eu pedi para você ler até o 350, mas isso eu já tinha pedido lá no começo, né? Quando a gente estava tendo aula ainda presencial, tá? Então aí a gente marca aqui até onde a gente conseguir avançar, e aí será até lá a prova. Aí a gente vai fazendo exercício aí, de agora em diante é só exercício até no dia da prova, tá? Tudo bem? Beleza, então vamos adiante. Né? Citação e intimação. Agora nós estamos dentro de uma fase que é a fase da comunicação processual, né? Como que se estabelecem as comunicações no processo. Tá? Muito embora existam lá as possibilidades de comunicações orais, né? Mas, em regra geral, são formais, são por escrito, tá? Então, nós temos aqui, primeiro, a citação. Depois que terminar a citação, a gente fala das intimações, que a intimação é no 370 em diante. Então, a citação vai do 351 até o 369, tá? Então, quem já for fazer a leitura, já sabe que a leitura, então, se estenderia, então, até o 369, tá? Então, o que seria, né, a citação em si, né? Ó, chamamento do réu a juízo. Então, o chamamento formal do réu ao juízo, dando-lhe ciência do ajuizamento da ação. Aqui eu já vou ter a citação. Inclusive, essa é a ideia, né, da gente separar a fase administrativa, a fase chamada de pré-processual, né, da fase processual, tá? Então tem uma fase administrativa envolvendo a investigação criminal, né, envolvendo lá a fase do inquérito conduzido pelo delegado de polícia, tá? Quando eu tenho, né, o ajuizamento da ação penal, né, quando o juiz aceita essa ação, vai proceder a citação do réu, né, para que seja
feita lá a sua defesa, tá certo? Então ali começou o processo, tá? Então, por que alguém é processado? Olha, porque outra pessoa, né, ou o Estado, está imputando-lhe a prática de um crime, tá? Ou ainda, né, estabelecendo dentro do devido processo legal, lembra do princípio basilar aí nosso, né, do devido processo legal, né, a chamada ampla defesa, tá certo? E aí nós temos uma série de princípios, né? Entre eles, vamos lembrar daqueles princípios que nós já conhecemos há muito tempo, né? Como, por exemplo, o princípio da inocência, tá? Entre outros, né? Que nós temos como garantia, né? As garantias processuais, a garantia, né, de não ser considerado culpado até o trânsito de julgado de sentença penal condenatória, né? De ser garantidas as integridades, né? Tanto psicológicas, emocionais, físicas, né, desse sujeito que está sendo acusado, tá? Então tem um direito a um devido processo legal, uma ampla defesa, tá? E todos os mecanismos principiológicos que a gente tem, né, garantidos tanto na Constituição quanto no direito penal, no processo penal, tá? Tudo bem? Então a citação é para dar ciência nesse quadro de que alguém está, né, te imputando de um crime, né? E esse alguém, nesse caso, pode ser, inclusive, o próprio Estado, né? Lembra da questão do direito penal subjetivo aí, né? O artigo 283 do Código de Processo Civil traz para nós, né, uma ideia de processo, né? Processo civil nesse caso, tá? Processo civil, não é CPP não, é no processo civil. Diz o 238 lá do CPC que citação é o ato pelo qual são convocados réu, o executado ou interessado a integrar a relação processual, tá? Esse é um conceito lá do direito civil, tá? Então agora está sendo chamado o réu a juízo. Isso é feito por meio da chamada citação, tá? Citação, ok? Bom, então feito isso, né, conceituada a citação, nós temos aí algumas formas de citação, né? Temos algumas maneiras de se proceder a essa citação, tá bom? Depois que a gente terminar de fazer essa abordagem, a gente analisa a letra da lei, que é tão importante também, tá? Então vamos lá, formas de citação, tá? Formas de citação. Então tá lá, ó. Formas de citação. Citação por mandado, mandado, com D de dado aqui, ó, dado no final, mandado, né? Forma usual, né? A forma mais usual de citação, tá? Então o oficial de justiça busca o acusado para dar-lhe ciência, né? Em regra geral, pessoalmente, do conteúdo da acusação, colhendo o seu ciente. Então ele assina, né? O sujeito que foi citado assina, né, aquela, né, contraprova, tá? Então, nesse caso, é a citação pessoal, nesse caso, tá? É citado por mandato. Não é admitida a citação por procurador, né? Então, no caso do réu, quando ele é inimputável só, certo? Mas, no geral, você tem que ter a citação do indivíduo, tá certo? E aí, um detalhe importante, né? Que no meio de toda essa tecnologia, nós temos algumas restrições, embora agora tenha mudado muita coisa. Eu acho que estamos caminhando para grandes mudanças também, com mais mudanças aí nesse cenário, né? Com relação à questão do trabalho virtual, né? Cada vez mais o direito entra nessa virtualização, né? Com as petições eletrônicas e tudo mais, tá? Então aqui existe uma restrição, não pode, né? A citação, né, não pode ser feita por meio eletrônico, segundo o artigo 6º da Lei 11.419 de 2006. Tá? Observadas as formas e as cautelas do artigo 5º desta lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, né, executadas, excetuadas, aliás, as dos direitos processuais criminal e infracional, poderão ser feitos por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando, tá? Então, nesse caso, ó, excetuadas as do direito processual criminal e infracional, tá? O resto pode, tá? Então, as situações podem ser feitas por meio eletrônico? Podem, menos as criminais, tá? Então, tranquilos?
Bom, outro elemento importante aqui, ó, carta precatória. Cuidado que ele tem carta rogatória. Carta precatória e carta rogatória, tá? A carta precatória é expedida quando o acusado estiver em outro território, né? Então, é sujeito à competência de outro magistrado. Então, você vai ter que citar alguém que está lá no Amazonas, tá? Então, eu vou ter um juiz aqui em Uberlândia expedindo uma carta precatória para que alguém, né, que esteja morando lá em Manaus, por exemplo, lá em Recife, ou seja, fora da competência do magistrado, né, que conduz o processo aqui em Uberlândia, tá? Está disciplinado lá no artigo 353 do CPP, mas nós não vamos dar uma lida nele agora não, depois a gente dá uma olhadinha, tá? Acho que é melhor a gente depois repassar os artigos, tá? É bem melhor, tá bom? Vamos falar um pouquinho da parte teórica e depois a gente vai lá para a parte jurídica aí, envolvendo a letra da lei, tá? Então, assim, rapidinho a gente faz isso aqui, né? E a gente já começa lá no 351, tá? Então, esse é um cenário. Vamos falar da carta rogatória agora, ó. A rogatória, se o acusado estiver em outro país. Então, a carta, né? Quando eu falo da carta precatória, eu estou citando alguém que esteja em outra jurisdição aqui, em outra comarca, tá? Sujeita à competência de outro juízo, tá? Dentro do Brasil. Quando eu vou citar alguém fora do Brasil, lá no exterior, qualquer que seja o país, aí eu vou utilizar o mecanismo da carta rogatória, tá? Rogatória, beleza? Então você tem essa diferença, tá? Ó, se o acusado estiver em outro país, conforme o 368 e 369 do CPP, tá? Então já o juiz encaminha a rogatória ao Ministério da Justiça, né, sendo remetido por meio do Ministério das Relações Exteriores ao Estado estrangeiro ou à sede diplomática, tá? Então o juiz envia a carta rogatória ao ministro da Justiça, hoje lá o doutor Sérgio Moro, né? E aí, quem vai fazer a conexão com o outro país, tá? É o Ministério das Relações Exteriores, beleza? Então, esse é o caminho legal que nós temos, né? Então, o caminho diretamente ao Estado, ou pode ser diretamente a embaixada ou a sede diplomática aqui mesmo. Nós temos embaixada dos outros países aqui, que podem receber essas cartas, né, que serão encaminhadas lá para o estrangeiro, lembrando que nós temos aí uma burocracia, uma lentidão, né, e tudo mais. E tem outros detalhes, né? Lembra da questão do princípio da territorialidade. Lembra do princípio da territorialidade, né? Que aplica-se a lei penal aos crimes cometidos, né, dentro do território brasileiro, tá? Então tem um problema aí ligado a essas questões da aplicação da lei, né? Então cuidado com esses detalhes, depois a gente pode até revisar alguns pontos nesse sentido, tá? Bom, o artigo 7º da Lei 11.419 diz o seguinte, olha, que as cartas pregatórias, as rogatórias, de ordem e de um modo geral, todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os deste e dos demais poderes, serão feitas preferencialmente por meio eletrônico. Então, olha, detalhe importante até para dar um pouco mais de celeridade, só que nós temos as restrições para aquelas que sejam da esfera criminal, né? Tá? Bom, leis 11.689 e 11.719 de 2008, as duas, promoveram alterações do CPP após o recebimento da denúncia, então, né, procedimento comum e especial do júri, passou-se a determinar a citação do réu para que ofereça a resposta por escrito em 10 dias, de acordo com os artigos 396 e 406 do CPP, tá? Então, esse é um cenário de mudança. Depois, na hora que a gente vai fazendo a leitura da letra da lei, a gente vai comentar isso, tá? Bom, como requisitos da carta precatória, nós temos aqui alguns elementos importantes, ó. O que é a receita de bolo que nós temos aí, né? A indicação dos juízes, deprecante e deprecado. Deprecante é aquele que emite, deprecado é aquele que vai receber, né?
lugar onde cada um se situa, onde eles estão. Se é carta precatória, está dentro do país, tá? Então, o juiz deprecante é o daqui, né? Está emitindo a carta precatória para o juiz de Manaus, para o juiz de Recife, de Fortaleza, né? De sei lá da onde, tá? De qualquer das comarcas do Brasil afora. Finalidade da citação, para que é? Né? Cópia da denúncia ou da queixa, prazo de 10 dias para apresentar defesa, dia, hora e lugar, onde o réu, né, deverá comparecer, principalmente no caso se houver audiência de instrução e julgamento, tá? Então aí nesse caso você tem, né, o passo a passo, tá vendo? Essa parte do processo penal, ela é isso, né? A receitinha de bolo ali, né? O passo a passo, né, do que vai ser feito, tá? Então, nesse caso aí, você tem essa disposição, né? O juiz deprecado, ao receber a carta, tá? Né? O deprecado é aquele que vai receber, né? O deprecante é aquele que emite, tá? Coloca o despacho, cumpra-se. Esse quadro é importante. Ó, o juiz deprecado, ao receber a carta precatória, coloca o despacho, cumpra-se. Estou repetindo aqui porque deu um mudo aí, parece, né? Ordem para que a citação seja realizada em sua comarca. Após a realização do ato processual, retorna a precatória à origem, artigo 355. Daqui a pouco a gente passa pelos artigos, tá? Tudo bem? Tranquilos? Então, a precatória itinerante, né? Precatória enviada pelo juiz deprecado, né? Diretamente a outro juízo ainda está disposto lá no parágrafo 1º do artigo 355, tá? Então, você tem aí a citação em outra comarca ainda, né? Então, beleza? Aí ela é itinerante, né? Conteúdo do mandado de citação e demais formalidades, né? Isso está lá no 352, tá? Do Código de Processo Penal, mandado de citação fala assim, ó, o mandado de citação indicará, tá? Então, o que vai ter lá, ó, no 352? O nome do juiz, nome do querelante, né, quando é queixa, tá? Nome do acusado, residência do acusado, finalidade da citação, né? Então, resumindo lá da acusação, né, com cópia da denúncia da queixa, prazo e forma de apresentação da defesa prévia, assinatura do juiz e do escrivão. Isso está na letra da lei. Se você pegar a letra da lei, está lá escritinho desse jeito, tá? Tranquilos? Então, isso não tem grandes problemas, tá? Fechou? Tranquilo? Vamos lá. A citação, então, pessoal, então a situação, né, pode ser pessoal, ela pode ser por carta rogatória ou quando é para o exterior e carta precatória quando é aqui em outra comarca dentro do Brasil, tá? Nós temos a citação também por edital e por hora certa, tá? Então, a lei também faz designação disso, tá certo? Então, nós temos aqui, né, lá no 361, você vai ter essa questão, né? Ó, também denominada citação ficta. Então, quando você encontrar a palavra, né, ficta, está se referindo à citação por edital e por hora certa, né? Presume-se que o réu tomou conhecimento, ela é presumida, pois não é realizada pessoalmente, certo? Publica-se em jornal de grande circulação, olha que situação interessante, né? Na imprensa oficial, afixa-se o edital no átrio do fórum, no corredor, aqueles murais que nós temos lá, né, com prazo de 15 dias. Admite-se que o acusado ou pessoa ligada leia permitindo ciência da existência da ação penal, né, conforme está descrito lá no 361, tá? Então, presume-se que ele tenha sido encontrado, tá? Tenha tido ciência, não é ser encontrado, é tido ciência, né? Encontrado quando a citação é pessoal, tá? Não sendo encontrado na fase policial, que é aquela fase administrativa, do inquérito e tudo mais, não possuindo endereço nos autos, deve ser procurado por todos os meios possíveis. Isso demora, né, às vezes. Caso não seja encontrado, o juiz deverá determinar a paralisação dos procedimentos até que seja encontrado, tá? Então, esse é um cenário interessante. Por isso, muitas vezes, demora demais, né, o processo, porque você não encontra aí o acusado, tá? Outra coisa importante, ó, se o réu estiver preso, então lembra lá, né?
Às vezes, quando foi preso em flagrante, teve todos os indicativos para se decretar a prisão preventiva e ele foi preso preventivamente. Então, ele está preso, tá? Então, nesse caso, o réu preso, ele tem que ser citado pessoalmente. Não tem sentido você colocar uma citação ficta, né, lá no mural do fórum, e, logicamente, se o sujeito está preso, tá? Então, ele deverá ser citado pessoalmente, está sumulado pelo STF, né? Está sumulado pelo STF. Ó, é nula a citação por edital de réu preso, tá? Na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Imagina, né? Ele foi citado e aí está preso, né? Foi citado por edital, tá? Então, nesse caso aí, você tem que ter a citação pessoal, tá? Então, isso cai bastante em prova também, né? A citação aí do réu preso, tá? A citação deve ser, né? E isso está sumulado, inclusive, na súmula 351 do STF, tá? Se o réu se ocultar para fugir à citação, o que é muito comum, deve-se fazer a citação por hora certa, lá no 362, fala sobre isso, né? Ó, quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, né? Nunca o sujeito está, né? Ele saiu, ele está chegando, mas não, né? Eu não sei onde ele está sem celular. Havendo suspeita da ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que no dia útil imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar, está lá no 252 do CPC de 2015, tá? Providencia a citação por edital no geral quando o réu não for localizado. Então, não achou de jeito nenhum. Então, a citação por edital. Não achou o réu de jeito nenhum. Então, a citação ela deve ser em regra pessoal, tá? Não achou, citação por edital, tá? Está em outra comarca, carta rogatória, né? Carta precatória. Está em outro país, carta rogatória, tá? Réu preso, no caso de réu preso, citação pessoal, tá sumulado, inclusive, na súmula 351, tá? Tranquilos? Detalhe importante, olha só, ó. O réu, citado por edital, se não comparecer nem constituir advogado, não será processado enquanto durar sua ausência, né? Não dá para, no processo penal, não posso julgar aí a revelia nesse caso, tá? Suspende-se o curso do processo da prescrição. A prescrição fica suspensa também, né? Não vai correr, não, tá? Então, enquanto não achar esse acusado, né? Esse réu, né? Não se conta a prescrição. A prescrição tá suspensa, tá? Pode determinar a produção de provas urgentes e, dependendo do caso, decretar a prisão preventiva, né? Então, aí tem um mandado de prisão, né? Mandado de prisão, beleza? Se for citado pessoalmente, deixando de contratar advogado ou apresentar defesa, né, não se aplicará a suspensão. Nomeia-se defensor dativo e o processo continua, tá? Então, se houver citação pessoal, nesse caso, e ele não contratar o advogado, tá? Aí vai nomear um defensor dativo para ele, tá certo? E é importante pensar no que está sumulado aqui no STJ, né? A súmula que eu coloquei para você, 415. Ó, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena acumulada, né? Combinada. Isso aí você já sabe, né? Como é que calcula lá a prescrição, tá? Tudo bem? Então, esse quadro você já tem também, né? Suspensão do processo e do processo em citação por hora certa, ó, suspensão do processo em face da citação por hora certa. A lei não faz referência à suspensão do processo em face à citação por hora certa, né? Então não tem referência a isso. É razoável, né? Princípio da razoabilidade, é razoável que nós tenhamos aí esse quadro a ser considerado aqui, né? Ó, então, olha só que cenário, tá? Inexiste a certeza de que o réu ficou ciente da ação penal. Você não pode ter a certeza, né? Então, no 455 do STJ, na súmula 455, fala o seguinte: a decisão que determina a produção antecipada de prova com base no 366 deve ser concretamente fundamentada,
não a justificando unicamente o mero decurso de tempo, né? Porque tem provas que podem perecer, então, obviamente, você tem que, né, fazer o levantamento disso durante a fase do inquérito, inclusive, né? Então, isso não impede que você tenha aí a produção antecipada de provas, a oitiva de testemunha, por exemplo, tá? Isso é muito importante para que nós tenhamos esse quadro aí, tá? Tudo bem? Vamos dar uma geral agora, como eu falei para você, lá nos artigos, né? Começa lá no 300, né? Se quiser deixar aí o seu vade-mecum aí do lado, né? Para você acompanhar, começa lá no artigo 351, tá? Então, olha só o que nós temos no 351, ó. Coloquei aqui para nós, ó. Das citações e intimações, então nós estamos vendo aqui no título 10, tá? O capítulo 1 trata das citações, né? E o capítulo 2 das intimações, tá bom? Então, esses são os dois elementos que nós temos aí. Depois é que vem outros temas, como a sentença, por exemplo, tá? Bom, aí nós vamos para procedimento, tá? Nossa ementa é para trabalhar lá o procedimento, tá? Então, a citação inicial far-se-á por mandado, já falamos lá na parte teórica, agora mesmo, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado, tá? Se tiver em outra jurisdição, em outra comarca, aí eu vou ter a expedição de uma carta precatória. Se tiver em outro país, né, uma carta rogatória, tá? Então, aí no 352, que eu havia comentado com vocês agora mesmo, né, ó, o mandado de citação indicará. Então, você pegou lá o mandado de citação, você vai conferir se ele está todo certo. Então, se você vai elaborar um, né, tem que ter o quê? Tem que ter o nome do juiz, né? Tem que ter o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa, lembra, né? Porque se for, né, uma denúncia, aí é o denunciado, tá certo? Além disso, né? Além disso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui, ó, o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos, até para poder, né, fazer uma identificação posterior. Essa identificação ela pode ser feita posterior, né? Residência do réu, se for conhecida, né? Se não for conhecida, o fim para que é feita a citação, né? Para que ele compareça em juízo, para que ele, né? Obviamente lá tem uma acusação, então porque ele apresente resposta à acusação. O juízo e o lugar, o dia, a hora em que o réu deverá comparecer à subscrição do escrivão, que é a assinatura e a rubrica do juiz, né? Então, esse é o passo a passo do que deve ter lá no mandado, né, de citação disposto no artigo 352, tá? Tudo bem? 353 fala, quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz, o processante será citado mediante carta precatória, tá? Então, o juiz deprecante, né, vai emitir uma carta precatória a um juízo deprecado, tá? Que vai proceder à citação, tá certo? Então, esse é o caminho, né, que nós temos para outras comarcas aí, tá? Bom, o que tem que ter na precatória? O que tem que ter lá na precatória, né? O que nós temos que ter? Nós temos que ter o que está descrito lá no artigo 354, tá? Então, dá uma olhadinha no 354. Ó, a precatória indicará o juiz deprecado, aquele que emitiu, né, a carta precatória, e o juiz deprecante, que é aquele que vai receber a carta precatória para efetivar, né, a citação desse acusado, né? A sede da jurisdição de um e de outro, tá? Então, se é Uberlândia e Manaus, Uberlândia e Fortaleza, Uberlândia e Conceição do Araguaia, e assim por diante, tá? O fim para que é feita a citação, com todas as especificações, né, inclusive para que ele apresente, né, a resposta à acusação, o juízo do lugar, né, o dia, a hora em que o réu deverá comparecer, certo? Na 355, né, a devolução, né, ó, a precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente do traslado, né, depois de lançado, cumpra-se e de feita a citação por mandado do juiz deprecado, tá? Então, tranquilo isso aí, né? Tem que fazer a devolução. Verificado que o réu se encontra no território sujeito à jurisdição de outro juiz,
A este remeterá o juiz deprecado os autos, né, para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer a citação, lógico, né? Então, esse é o cenário que nós temos aí. No parágrafo 2º, olha só o parágrafo 2º aí, ó. Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para fim previsto no 362. Por 362 está aqui, ó. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação por hora certa. Aí muda o procedimento, tem que fazer a citação por hora certa, tá? Se houver urgência, a precatória no 356, né, que conterá em resumo os requisitos enumerados no 354, 354 tá lá, o que indica a precatória, né? Poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará, tá? Então, esse é o cenário aí do 356. No artigo seguinte, são requisitos da citação por mandado, né? Primeiro, a leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, né? Então, olha, ó, ele vai fazer a leitura, entregar lá para o citando, que vai assinar a contrafé, tá? Na qual se mencionará um dia e hora da citação, tá? Então, declaração do oficial na certidão, na entrega da contrafé e sua aceitação de recusa. Aquilo ali é o momento que eu vou começar a contabilizar o prazo, inclusive, processual aí, tá? Então, é a hora que eu tenho a assinatura desse citando. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Então, você vai ter lá uma organização militar, né? Então, a citação é feita por intermédio, né, do oficial responsável pela unidade militar, né? Pela organização militar que você tem ali, tá? Seja do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, da Polícia Militar de um modo geral, tá? Do Corpo Bombeiro e assim por diante, tá? 359, nós temos aqui o dia designado para funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao seu chefe de sua repartição, né? Lógico, tá? Que aí ele vai comparecer em juízo, então tem essa afirmação aí sobre essa, né, citação do funcionário público, que eventualmente aparece numa questão para nós aí também, tá? Então você tem esse cenário. Cadê os 360, né? Não coloquei aqui ainda, ó. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado, falamos lá na teoria, tá? Então, uma redação da Lei 10.792, lá de dezembro de 2003, tá? Então, você tem um cenário aí do réu preso que ele tem que ser citado pessoalmente, né? 361, se o réu não for encontrado, será citado por edital, também falamos lá na teoria, né? Com prazo de 15 dias. Lembra? Citação por edital, coloca lá, inclusive, no mural do fórum, né? 362, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial, fizemos a leitura agora mesmo, certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida dos artigos 227 a 229, lá da Lei 5.869, né, que é o Código de Processo Civil, que agora está com outro artigo, tá? Isso aqui está designado com outro artigo no novo Código de Processo Civil, tá? Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Aí porque ele já está tendo ciência. Claro isso? Então, ó, se foi feita a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, aí nomeia-se o defensor dativo, né? O que eu não posso é julgá-lo se ele não foi lhe dado ciência, mas se ele tem ciência de alguma forma, ou seja, presumida pelo edital, né? Ou aí pela hora certa. Nesse caso, pela hora certa, ele vai ter conhecimento sim, né? Tá certo? Então, esse é a citação por hora certa, tá? No 363, processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado, tá? Então, começou o processo com, né? Aí sim, agora o juiz aceitou a acusação, citou o réu foi realmente citado, aí eu tenho o processo começando de fato, tá? Tá ligado todo mundo nisso, ó? Então, houve, né,
a apresentação de uma petição inicial acusando fulano de tal, tá? Aí o juiz aceita aquela peça e expede um mandado de citação para aquela pessoa que está sendo imputada de um crime se defender. A hora que essa pessoa é citada, aí você tem a formação do processo. Está completo o processo agora para andar, né? Posso dar andamento no processo agora. Tá? Parágrafo 1º está dizendo aqui, ó, a Lei 11.719 trouxe essa redação, ó, não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital, né? Aí coloca aquele edital lá no mural, coloca em jornal de grande circulação, comparecendo, parágrafo 4º, comparecendo o acusado, né? Citado por edital, em qualquer tempo, o processo observará o disposto do 394 desse código, né? Aí o 394, ele fala o seguinte, ó. Instrução criminal, né? O procedimento será comum ou especial. Aí você começa com os procedimentos aí, que será, inclusive, tema nosso depois da prova, tá? Nós vamos começar lá com o procedimento, falar da intimação e do procedimento, tá? 364. No caso do artigo anterior, né, o número 1, o prazo será fixado pelo juiz entre 15 e 90 dias, de acordo com as circunstâncias. No caso do número 2, o prazo será de 30 dias, certo? Então, esse também é os prazos que são estabelecidos para a citação, tá? E aí você tem esse quadro aqui, ó, no 365, ele fala assim, ó, o edital de citação indicará, aí de novo a receitinha de bolo, né? O nome do juiz que ia determinar, o nome do réu, ou, se não for conhecido, seus sinais característicos, bem como a residência e profissão, se constarem do processo, fim para que é feita a citação, juízo e o dia, a hora, lugar em que o réu deverá comparecer, prazo que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, ó, no dia da publicação, tá? Se houver, ou da sua fixação lá no mural, né? Parágrafo único. O edital será fixado à porta do edifício onde funcionar o juízo, lá na vara criminal, tá? E será publicado pela imprensa onde houver, devendo a fixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito e a publicação provada por exemplar de jornal ou certidão do escrivão, da qual conste página do jornal com data da publicação e tudo mais, tá? Então, esse também é o modus operandi aí da citação, né? O edital de citação tem que ter esse conjunto aí que você está observando, tá? Tranquilos? E aí nós temos o 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, que eu já havia falado lá na teoria, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas, também falamos sobre isso, consideradas urgentes, ou se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos dispostos do 312, que trata lá da prisão preventiva, tá? No 367, o processo seguirá, tá? No 367, o processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, né? O processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço, tá? Então, nesse caso aí, né, o processo seguirá sem a presença do indivíduo nessas condições, tá certo? Então, esse é um caso importante que nós temos aí na citação, né? Então, primeiro detalhe, estando o acusado estrangeiro em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, que nós falamos lá no comecinho, né? Suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento, certo? E aí, nessas condições, né, o último artigo que nós temos é o 369, ele fala assim, ó, citações que houverem de ser feitas em alegações estrangeiras serão efetuadas mediante a carta rogatória, tá? Então, esse é o detalhe importante que nós temos aí também. É uma redação lá de 1996, né? Tá certo? Dizendo para você como que seria feita essa perspectiva, tá? Tranquilos?
Então, nós vamos fechar aqui em citação, tá? A nossa prova vai até a citação, a ativação não vai cair. Como eu disse para você, né? Além dessa lista que nós resolvemos aqui, nós vamos fazer mais aí umas 4 listas. E aí, como eu não teria condições de fazer a correção, para quem chegou depois e não pegou essa conversa, eu vou elaborar aí mais 4 listas com média de 10 questões cada, e vou despachando para vocês realizarem lá no Forms. É o mesmo instrumento que você vai usar para fazer a prova, tá? A única diferença é que você vai ter prazo grande para fazer essas listas, né? São 4 listas de 10 questões cada, sobre toda a matéria até a citação. Aí eu vou fazer a correção gravando um vídeo, alguns vídeos, talvez um vídeo para cada lista. Fica mais fácil para você se organizar. Lista 1, lista 2, lista 3, lista 4, tá? E aí assim a gente faz, né, para poder não ter dúvida, eu vou fazendo a correção, tá? Assim que você for recebendo e eu percebi, porque aí eu vou colocar aqui um dispositivo para eu ficar sabendo quantos já fizeram. Quando tiver um número razoável de pessoas que já resolveram a lista, né, eu tenho aí presentes aqui, tá dando em torno de 60 e poucos alunos presentes nas aulas, tá? 60 e poucos alunos. Então, a hora que tiver lá umas 30 listas prontas de cada, eu já vou resolvendo, tá? E já vou fazendo aí o tira-dúvida assim. Aí, se persistirem dúvidas, pode mandar naqueles e-mails, né, que eu disponibilizei para você, tá? Vai ser a única turma que eu vou fazer correção assim detalhada por causa do feriado, tá? Talvez a outra turma também possa ter, porque na verdade eles pegaram o feriado, né? Eles pegaram a sexta-feira da Paixão, tá? Então eles também estão com uma aula de atraso. Ficarão iguais agora na sexta-feira e na outra semana que eu vou dar essa aula aqui para eles ainda, tá? Então, nesse caso, eles também tiveram uma perda, né? Talvez vocês estão com um problema que a data da nossa penúltima aula tá com esse feriado. Mas a gente resolveu assim, tá bom? Quem não anotou aí, anota aí, ó, data da prova oficial de vocês. Processo penal de terça-feira, dia 28. Tá? 28/4. Então, a outra turma, inclusive, vai fazer a prova antes. Então, tem esse detalhe. Né? Vocês vão fazer dia 24. Tá? Então, na verdade, o feriado fez a diferença também. Tá? Vocês estão iguais, só que com feriados em momentos distintos. Tá bom? Então, dia 28, horário de aula é o horário da resolução da prova. Tá? Então, nesse caso aí, não teremos a aula com explicações. Você vai resolver a prova, as questões de múltipla escolha, você já vai ter a resposta assim que você entregar a prova, tá certo? E eu vou ficar para corrigir as questões abertas, tá? Aí eu tenho que corrigir um por um no computador depois, então demora aí um pouquinho, né? Então, até na outra aula, né, depois da prova, até na outra, já é maio, né, praticamente, parece que vai ter até mais feriado aí também. Como é que tá o calendário para maio aí? Tomara que não pegue outra aula nossa, tá? Deixa eu ver aqui. Alguém tem um calendário mais fácil do que o meu aqui? Mês. Tá, achei. Então aqui, ó, dia 1º de maio é numa sexta-feira. Então não temos problema, tá? Não temos problema, tá? O 1º de maio, sexta-feira. Então, fechou, tá? Aí eu vou dando a vista e talvez a gente faz pelo e-mail, sabe por quê? Lá na hora que você preenche o seu nome no formulário, eu vou pedir o seu e-mail, tá? Então, às vezes, eu devolvo a correção pelo e-mail, né? Às vezes dá para fazer assim, tá certo? Tudo bem? Alguém tiver alguma dúvida, nós já estamos encerrando aqui a aula. Podem ficar à vontade. Então eu tenho Mariana e Thaís, professor, né? Oi. Pode falar. A prova não vai ser na próxima aula não, né? 28/4. Ah, entendi.
Entendeu? Aí você vai dar um aí e-mail. eu vou fazer 4 listas de exercícios para vocês. Vocês vão fazer essas listas e eu vou corrigir essa lista por meio de vídeo gravado. Eu vou gravar a correção. Essa correção vai para o YouTube e só vai acessar quem tiver o link. E porque eu coloco lá não listado. Aí só acessa quem tem link, tá? Aí eu vou mandar o link para o Fabiano, para a Thaís e para a Mariana. Certo? Aí esse link, os representantes distribuem os links para vocês acompanharem a correção, tá? A hora que vocês quiserem, né? A hora que bater 30 listas resolvidas, eu gravo o vídeo. Tá certo? Com a correção. Então, mandei a lista 1. A hora que der 30 já realizados, eu vou lá e gravo o vídeo. Tá? Professor. Sim. Essa lista ela deve ser enviada por e-mail para o senhor? Não, não precisa. Não precisa. Não precisa. Sabe por quê, Mariana? É aquela do formulário, tá? Que é o mesmo modelo, vocês vão treinar para a prova, inclusive com ela. É um formulário que eu crio lá no Microsoft Teams, chama Forms, tá? Aí ele é um aplicativo, um programa, acho que é programa, né, que fala aqui, específico para questionários. Entendeu? Aí você vai abrir ele, a hora que você preencher o link lá, acessar pelo link, vai aparecer lá para você colocar o seu nome, seu e-mail e sua turma. Então tem 3 questões, né? Essas 3 questões primeiras são relativas a isso, né? O seu nome, o seu e-mail e a sua turma. Beleza? Depois disso, aí vem as perguntas. Então, sempre nós teremos 10 questões, em média, né? Questões abertas e questões fechadas. Você vai respondendo. A hora que você vai responder, vai aparecer lá embaixo enviar. Aí você envia. E eu recebo uma notificação de que você enviou. Vem com o seu nome lá, Mariana da Cunha, né? E aí eu vou lá e vou corrigir as fechadas, corrigir as abertas e verificar quantas você acertou das fechadas. Você já vai saber quantas você acertou, tá? Não vai ter ponto, porque né, não tem que avaliar. É só para exercitar mesmo. E aí, nesse caso, o mesmo jeito vai ser a prova. Qual que é a diferença? A diferença é que você vai ter vários dias para fazer esse exercício. O dia da prova, você vai chegar 7 horas, abrir o seu link, ele vai estar com hora programada para abrir só às 19 horas. Você abriu o seu link, aí você vai começar a fazer a prova. Entendeu? Aí enviou, pronto. Você entregou a prova. Beleza? Então tá resolvida essa questão. Aí vocês vão receber, a partir de amanhã, os links com as listas. Ela é lista 1, lista 2, lista 3, lista 4. A hora que eu ver que a lista 1 já tem 30 resolvidas, eu já gravo o vídeo com a resolução. Tá bom? Então eu vou mandar para a Mariana, para a Thaís e para o Fabiano. Oi. Quantas parciais, você deu alguma para essa turma? Eu já apliquei em sala, então o que eu vou fazer? Eu vou lançar as notas das parciais, mesmo porque vocês vão estar fazendo exercício aí, então não tem sentido eu ficar criando mais um instrumento, já que alguns já estão avaliados e os outros vão fazer exercício. Então, assim, vou eliminar de vocês essa necessidade, tá? Então, vamos preocupar só com o oficial agora. E fazer as listas, né? Claro. Porque se aí a pessoa não fez nenhuma lista e não fez a presencial que nós tivemos lá, aí não tem como ela ter a nota, né? Aí eu tenho controle. Quem vai fazer a lista, eu vou ter o controle, tá bom? Então não se preocupe com a parcial, a menos que não faça nada, né? Não fez a parcial lá no dia que eu apliquei, no papel, e não fez nenhuma das minhas listas virtuais. Aí não tem como ter nota, tá? Agora, fez... Tá lá no papel, fez uma, ou fez as listas aqui, ó, as 4 listas, né? Aí, tranquilo, esquece nota de parcial, vou lançar, tá? Vamos preocupar agora com a oficial. Então, a oficial, vocês vão ter um prazo, né? O tempo regulamentar de aula para resolver as questões. Mas vocês vão ter treinado muito, vocês fizeram 4 listas, fizeram 40 questões, aí depois vocês vão fazer só 10, tá? E aí, nesse caso, como tem muitos alunos, eu não vou colocar muitas abertas, vou colocar no máximo 3 abertas e 7 fechadas, tá? Sobre esse assunto.
bom? Porque aí eu tenho que ler um por uma. Oi. Só para confirmar, então a prova é do 282 até o 350, certo? Não, até onde nós terminamos hoje. Qual foi? O Então até hoje. 369. Isso. Tá, A aula então de hoje é que eu tinha comentado. Então eu confundi. Então tá, muito obrigada. Tá? Não, é porque, na verdade, no começo da aula eu falei até o 350, né? Mas até a aula de hoje, tá? Fechou todo mundo? Então, assim, Mariana e Thaís, eu tô com o telefone de vocês, então, né? Mariana, tá aí? Sim, Rogério. Tá, sim, Me passa de novo. Mariana, primeiro. Professor, eu pedi o Fabiano para me colocar no grupo da turma dele. Ótimo. Aí fica mais fácil, né? Por causa que aí já manda para todo mundo de uma vez, não tem então, problema. Tá. Mariana e Thaís, tá assim, então, as duas? Não, Rogério, o meu eu prefiro que você anote, por gentileza. Tá. Então, Thaís? Isso. Então fala, Thaís, por gentileza. 99635. Sim. 4734. Tá. Eu devo ter ali, mas é porque passou batido e... Para confirmar, né? Então, tá bom, então. Imagina. Beleza, então vai ficar ótimo, gente. Tá, assim, no meio dessa turbulência toda, a gente ainda consegue fazer uma aula e fazer exercício e corrigir, vai dando certo, né? No começo é turbulento, mas agora já estabilizou, né? Então a gente vai conseguindo, tá? Rogério. Agora mesmo eu vou mandar o link para vocês dessa aula que foi dada lá no YouTube. Elas estão lá, viu? No YouTube. Oi, pode falar. Quem vai falar? É que eu sou de outra sala, será que você podia me mandar também, por favor? Isabela? Isso. Tá. Você me passa seu número aí? Passo, pode falar? Isabela com 2 L's, né? Isso. Pode falar. É 992 03 03 6909. 6909, tá. Isso. Obrigada. Mando sim, tá? Assim que eu for mandar pro Fabiano e pra Thaís, eu já mando para você também, Tá certo, obrigada. Beleza? Perguntas, dúvidas, mecanismo da prova. A hora que vocês receberem a primeira lista, vocês já vão ver que é muito legal, muito, muito fácil, tá? Ver se eu já consigo mandar amanhã. Eu já mandei para uma turma. A diferença é aquela, vocês vão ter prazo, né? Aí no dia da prova, vocês vão começar a prova às 7 horas e terminar às 22. Oi. Ele falou naquele na sala, os artigos para imprimir do Código Penal. Qual os artigos que eu não lembro? Não, agora porque se você vai estudar, você não precisa imprimir, né? É do 282 ao 369. Não precisa imprimir, Luísa. A hora que você for fazer a prova, você vai consultar, pode consultar no computador mesmo, entendeu? Você vai fazer a prova, você vai fazer em casa com consulta. Tá. Entendeu? Então não precisa imprimir não, você vai gastar dinheiro à toa. Tá? É do 282 até o 369. E não precisa imprimir, vocês podem consultar o que vocês quiserem aí na internet. Tá? Certo. No dia da prova pode consultar qualquer coisa. Tá bom? Tá. Moleza, né? Mas fica trabalhoso, mas de qualquer forma... E aí tem um prazinho legal, né? Para fazer 3 horas de prova. Tá? Vai ser 10 questões também, né, Rogério? 10 questões. No máximo 3 abertas, viu, Fabiano? Beleza. Aí a gente... Também para corrigir, né? Porque assim... Aqui eu estava com 60 e poucos alunos, mas na hora que vai fazer prova mesmo, vai dar lá aquela galera, né? Então... E aí eu tenho várias turmas, e todas elas eu quero questões abertas também, porque senão, questão fechada, aí você vai procurar às vezes a questão na internet, né? Acha lá a questão, acha o gabarito, então fica mais fácil, né? Ou então conversa com o colega, só tem que tomar um cuidado, viu, gente? Eu já vou avisar lá para vocês não passarem aperto. As listas, elas são geradas com questões aleatórias assim, ó, as questões são as mesmas, só que elas ficam em lugares diferentes, tá? Então você fala, ô Fabiano, me fala a questão número 5 aí, né? A questão 5 do Fabiano não é a minha questão 5, entendeu? Então cuidado, tá?
Que às vezes vocês estão conversando pelo WhatsApp lá, trocando ideia, como é, o que você resolveu na questão 5, e a questão 5 é diferente. Então, cada um vai tendo um arranjo lá, porque eu coloco questões aleatórias. Tá? As questões são as mesmas, só que elas têm posições diferentes na hora da prova. Tá? Eu quero que todo mundo tirar integral nessa prova, hein, gente? Viu? Então, vai fazer força aí para tirar uma notinha boa e a gente garantir aí nessa nota, né? Então vai ser desse jeito. A diferença aqui é que você vai poder consultar o que você quiser. Tá bom? Ô, Rogério, ainda a previsão da volta às aulas é no dia 4 de maio mesmo? A primeira previsão é até 30 agora... de abril, pelo menos, nós estamos aí de castigo. E aí tem o, como é que chama lá? Feriado ainda, né? De maio. Uhum. Agora, Fabiano, assim, a projeção do comitê aqui de Uberlândia é uma projeção de que agora, nesse outono, agora entrando no inverno, vai ser um período mais tenso na transmissão desse coronavírus, entendeu? E aí pode perder o controle, né, da transmissão. Escola Entendi. deve ser a última coisa a voltar. Com certeza, né? Escola sim, escola, boate, jogo de futebol, né? Essas aglomerações, na verdade, né? Então, eu não sei, pode ser que eles redimensionem esse calendário ainda, tá? Mas a preliminar seria essa, seria até fechar abril. Aí, como tem um feriado em maio, né? Começaria no 4 lá? Tá a previsão? Era Isso, 4, dia né? 4 de maio, a primeira previsão, né? Não, então, eu não sei agora, porque no nosso caso ele é mais delicado, né? Escola, 4, que seria a segunda-feira, o feriado é na sexta, isso mesmo, 4, exatamente. Tá? Mas aí você tem esse detalhe.